hoje para a apresentação do CDD Vault. Então, o meu nome é Susana Tomásio e eu sou uma Application Scientist na Collaborative Drug Discovery e pertenço à equipa do apoio técnico do CDD Vault. Hoje eu vou-vos apresentar o CDD Vault, que é uma plataforma informática centralizada para a gestão de dados científicos, dados químicos e biológicos e para facilitar a organização, colaboração e descobertas nas vossas, na vossa investigação. Portanto, o CDD Vault oferece ferramentas integradas, como o registro de dados químicos e biológicos, a visualização, um inventário e o caderno de laboratório eletrónico. Tudo isto com o objetivo de aumentar a produtividade e proteger a propriedade intelectual. Ok, então, como bem disse, se tiverem dúvidas, podem escrever as vossas questões no message do chat do Zoom ou interromper e eu posso passar a explicar, responder às vossas questões. Então, o que eu estou a mostrar aqui é o CDD Vault. Como eu mencionei, o CDD Vault é uma plataforma informática online, não é necessário instalar qualquer tipo de software no vosso computador. A única coisa de que necessitam é internet e um modern browser, ok? Quando fazem o login com o email address e password, isto é o que nós vemos. Portanto, o que temos aqui é o CDD Vault. Aqui temos o nome do Vault, da base de dados. E do lado esquerdo temos vários projetos. Este é o conceito principal no CDD Vault. Acho que há um bocadinho de background noise. Ok, então, como eu estava a dizer, temos vários projetos do lado esquerdo do CDD Vault. Então, o CDD Vault é baseado neste conceito de criar vários projetos na mesma base de dados. Cada projeto pode ter usuários diferentes e os usuários vão apenas ver os dados dos projetos do qual fazem parte. Então, neste exemplo aqui, temos 7 projetos. Acho que iria só pedir para se colocar em mute porque está a haver um bocadinho de background noise. Sérgio Sérgio foi lá na casa, Dona Lumara estava lá, que era a Alisson Antunes. Deixa eu ver se eu consigo fazer mute aqui de... Ok. Ok, então, obrigada. Então, pronto. Então, aqui neste caso, temos vários projetos e facilitando a colaboração com os colaboradores internos ou externos. Nesta zona aqui é a área em que podemos pesquisar os dados. Portanto, podemos fazer uma pesquisa dos dados biológicos e podemos fazer também pesquisa de dados químicos. E este é um exemplo de uma tabela de resultados que podemos fazer no CDD Vault. O que vemos do lado esquerdo é a estrutura química do composto que foi registado no CDD Vault e sublinhado ou highlighted temos a subestrutura que eu usei na minha pesquisa. E depois temos aqui a informação associada aos compostos ou às moléculas que foram registadas no CDD Vault. Propriedades químicas que são automaticamente
calculadas, quando a estrutura química é registada no CDD-Vault, e temos também os dados biológicos associados com estas moléculas. Portanto, temos aqui um inhibition data e também dose response data. Portanto, temos aqui esta curva de dose response. Portanto, este é um exemplo do tipo de informação que é possível registar no CDD-Vault. O que também vemos aqui é um link ou uma ligação para o caderno eletrónico. Então, quando os dados são inseridos no CDD-Vault a partir do caderno eletrónico, a CDD, ou CDD-Vault, cria automaticamente um link para o caderno eletrónico. Podemos clicar, e eu já tenho aqui aberta esta experiência. Isto é o caderno eletrónico, onde podemos ver o nome da experiência, os detalhes e todos os detalhes desta experiência específica. E como os dados foram inseridos ou registados no CDD-Vault a partir do caderno eletrónico, quando fazemos a pesquisa nesta tabela, o CDD automaticamente mostra o link para o caderno eletrónico. Ok, o que eu gostava de mostrar agora é um exemplo de um composto, de uma molécula registada no CDD-Vault. Então, o CDD-Vault pode ser usado para registar a estrutura de moléculas, ou mesmo é possível também usar o CDD-Vault para registar anticorpos, proteínas, plasmídios ou outros dados, outros tipos de entidades biológicas. Neste exemplo que temos aqui é a estrutura química de uma molécula. Esta é a ID, que é automaticamente criada quando uma estrutura química é registada no CDD-Vault. E estas são todas as propriedades químicas que são automaticamente calculadas. Se carregarmos neste ponto de interrogação, podemos ver mais detalhes sobre estas propriedades químicas específicas. Então, nesta tab, no Overview tab, temos todos os dados da molécula. É possível ter várias batches da mesma molécula. E neste caso temos o sal, que também é armazenado neste campo do sal, e temos toda a informação específica para cada batch deste composto em particular. Então é possível ter batches diferentes da mesma molécula e armazenar a informação específica para cada batch. Os campos que vemos aqui são criados pelo Vault Administrator, que é um super usuário que tem a habilidade de criar estes campos especificamente para guardar a informação que necessitam, no vosso exemplo específico. Ok, temos também as amostras ou samples. Então é possível ter a molécula, as batches ou os lotes, e é possível ter amostras. Mais uma vez, esta informação toda aqui é criada pelo Vault Administrator e depois é possível registar a quantidade da amostra, registar os débitos e a current amount, ou a quantidade atual da vossa amostra, é automaticamente calculada. Nesta tabela, o que nós vemos é o histórico da amostra. Continuando aqui nesta página, temos a tab Links, que mostra todos os links para o caderno eletrónico.
Então, quando estamos a trabalhar no caderno eletrónico, eu vou-vos mostrar mais à frente mais detalhes sobre o caderno eletrónico, mas quando estamos a trabalhar no caderno eletrónico, se a informação for registada no CDD Vault, o CDD automaticamente cria os links para o caderno eletrónico. Da mesma forma, se o composto foi estudado ou foi usado numa placa, não é? Se fizerem um screening e registarem a placa, o CDD vai-vos mostrar que esta molécula foi testada nesta placa e nestes poços e qual foi a batch que foi testada. Depois, que tipos de assays ou experiências foram usadas ou foram testadas neste composto? E aqui temos o sumário de todos os assays ou ensaios que foram onde a molécula foi testada. O CDD Vault pode ser usado para armazenar qualquer tipo de dado experimental, pode ser in silico, então se houver dados de compostos de química computacional, esses poderão também ser armazenados no CDD Vault, se houverem dados de dose response ou de inibição. Depois de serem registados no CDD Vault, nesta tab aqui aparece o sumário de todas as experiências onde esta molécula foi testada. Ok, depois gostava de mostrar esta tab aqui sobre os projetos. Então, no início desta sessão eu falei-vos do conceito de projeto. É possível partilhar o acesso de abates com vários projetos. Então, abates número 1 desta molécula é partilhada com todos os usuários destes 4 projetos. No entanto, abates número 2, somente os usuários do Drug Discovery Project têm acesso à informação de abates número 2 e número 3. Este conceito é muito importante porque permite-vos ter os vossos colaboradores na mesma base de dados, mas eles vão apenas ter acesso aos compostos e às batches que quiserem partilhar com determinado colaborador. Ok, vou clicar aqui nesta Explore Data Tab e vou fazer uma pausa para ver se há alguma questão ou comentário e de seguida vou continuar com a apresentação. Ok, acho que não há questões. Então, para registar uma molécula no CDD Vault, simplesmente clicamos em Create a New Molecule e aqui poderemos ou adicionar os smiles ou fazer Launch the Structure Editor e este é o Catcher. E aqui podem desenhar a vossa molécula ou podem mesmo usar o case number ou o molecule name ou common name para retrieve, para ficar com a estrutura. Então, se eu escrever aqui aspirin, por exemplo, eu automaticamente, o catcher automaticamente coloca aqui a estrutura da aspirina. Então, depois de desenharmos a nossa molécula, poderemos adicionar a informação molecular, a informação da batch e onde queremos registar a molécula, em qual projeto. E simplesmente clicamos em Create Molecule e a molécula é registada no CDD Vault
E como vem nesta Molecules tab, existem várias moléculas registadas. Se eu tiver uma library de 100, 1000, 10.000, 100.000 moléculas, neste caso usamos o Import Data tab, em que usamos ou uma folha de Excel com os smiles ou um ficheiro SDF com a informação das moléculas e é possível registar as moléculas todas ao mesmo tempo. Ok, este é o primeiro processo, ou o primeiro passo no registro de dados no CDD Vault. Começa-se com o registro das moléculas no CDD Vault. Eu até agora tenho falado só na estrutura química, mas o CDD Vault também é usado para o registro de outros tipos de entidades biológicas. Neste exemplo aqui temos um Vault para os oligos ou plasmídeos. A arquitetura do Vault é a mesma, como a da estrutura química, só que em vez de ter a estrutura química registada no CDD Vault, eu tenho a sequência de DNA e o CDD Vault automaticamente faz o render do plasmídio. E depois temos toda a informação associada a esta entidade biológica. Similarmente, é possível fazer ou usar o CDD Vault para registar a sequência de aminoácidos. Neste caso, temos aqui duas proteínas registadas, temos as propriedades, os campos da proteína e a respectiva BATs, a informação da BATs. E o assay data ou os dados experimentais associados a esta proteína. Portanto, o primeiro passo no CDD Vault é fazer o registro das vossas entidades químicas ou entidades biológicas. E em seguida, o próximo passo é o registro dos dados biológicos. Então, o CDD Vault é também usado para registar todos os dados das vossas experiências desta forma estrutural. Então, nesta tab dos assays, é onde eu tenho todos os meus protocolos ou a definição de todos os assays que são efetuados no laboratório. Vamos dar uma olhadela neste assay aqui. Eles são todos criados no vosso Vault. Portanto, o que nós temos aqui é a definição do assay, onde podem adicionar os detalhes e o que nós chamamos metadata information sobre o assay. Mas temos também o que chamamos de readout definitions. Então, os readout definitions, o que nós temos é os containers para armazenar os dados da experiência. Neste exemplo específico, temos uma cell proliferation dose response em cell lines diferentes. Então, esta experiência foi realizada em cell lines diferentes e depois temos o protocolo a fazer o cálculo do IC50, do PIC50 e também a média do IC50. Então, neste caso, o raw data foi importado no CDD Vault através desta Import Data tab e quando vamos olhar aos readouts para este assay, dá para ver a estrutura da molécula que foi testada,
algumas das propriedades e todos os dados do IC50 para as diferentes cell lines em questão. Então, temos um IC50 para esta cell line, o IC50 para esta cell line e temos também depois o nosso gráfico do IC50. Este gráfico é possível clicar em Flag Outliers and Override. Isto abre uma nova janela onde podemos fazer o que nós chamamos a validação dos dados, não é? E é possível fazer é possível clicar em cada um destes pontos e marcar como outlier ou não. Então, estes dois exemplos aqui, estes dois dados, eu posso clicar neste e agora este ponto é removido do cálculo do IC50 e quando clico em Save, a curva é regenerada. É possível também mudar a cor da curva, talvez eu queira aqui um azul, e em laranja ou amarelo temos a curva da molécula de referência. Quando fechamos a janela, o gráfico também é atualizado nesta tabela de resultados. Ok, vou para este Explore Data Tab. Portanto, como eu disse inicialmente, o primeiro passo é efetuar o registro da entidade química ou biológica no CDD Vault. O segundo passo é efetuar o registro dos dados biológicos e isso permite-nos fazer pesquisas na nossa base de dados. Então, a partir desta Search Tab, é possível ter acesso a todos os assays ou protocolos do meu CDD Vault. Então, eu posso querer pesquisar por todos os compostos com dados neste Cell Proliferation Dose Response. Posso adicionar mais um termo e é possível usar o AND ou OR e posso adicionar mais um assay. Então, neste caso, a minha pesquisa vai procurar por compostos químicos que tenham dados biológicos neste assay ou neste assay. Eu posso continuar a minha pesquisa e ser ainda mais específica. Posso fazer o Launch the Structure Editor e adicionar uma subestrutura, por exemplo, o benzeno. Clicamos em Use this Structure e, neste caso, os resultados da minha pesquisa vão só mostrar compostos químicos que tenham o benzeno como subestrutura e que tenham dados ou neste assay ou neste. Vamos clicar em Search para fazer a pesquisa. A pesquisa está a ser feita em tempo real e aqui está os resultados da minha pesquisa. Tenho 36 moléculas em que a subestrutura é o benzeno e que têm dados ou no Inhibition Data Protocol ou neste Cell Proliferation Dose Response. Então posso navegar e ver os dados dos meus compostos químicos. Posso clicar em Customize Your Report e aqui é possível ver todos os campos que existem no CDD Vault. Se você for um químico, poderá estar mais interessado nas propriedades químicas e é possível selecionar as propriedades de interesse. Pode também adicionar os campos moleculares, o sinónimo da sua molécula,
ou a informação da batch. E nos dados biológicos poderão querer ver, por exemplo, qual é que foi a data da experiência, ou podem querer ver qual é que é a cell line. Quando eu clico em Update Report, estas colunas que eu adicionei, que eu cliquei, vão ser adicionadas à minha tabela original. Então aqui temos, agora temos o log S, o PQA, a tabela com os sinónimos, que para estes compostos não está preenchida, mas se tivesse, iria aparecer aqui. E, portanto, todos os outros dados, todas as outras colunas que eu cliquei estão agora nesta tabela de resultados. É possível salvar a search ou guardar a search clicando em Save this Search. Então, eu posso dar um nome, portanto, hoje é dia 14 de março, portanto, eu posso pôr aqui a minha pesquisa do dia 14 de março, posso adicionar a um projeto e clicar em Save. E agora, quando vamos para a Save Searches, vou abrir uma nova tab. Como veem, podem ter várias tabs abertas ao mesmo tempo. E aqui está a minha pesquisa, ou seja, todos os membros deste projeto, todos os usuários que pertencem a este projeto, podem fazer o login no CDD Vault e podem fazer o search desta mesma pesquisa e vão ver a tabela de resultados que eu criei, que eu acabei de criar. E esta é realmente a grande vantagem do CDD Vault, é poder poder colaborar com todos os membros do Vault, poder guardar estas pesquisas para que os outros colegas também possam ver todos os resultados em tempo real. Ok, então vou fazer só uma pausa para ver se há alguma questão, ver se há alguma coisa no chat. Não? Ok. Oi, Suzana, é Samuel. Olá. Eu queria saber o seguinte: você mostrou para gente que o CDD consegue organizar os dados tanto de estruturas químicas quanto dados biológicos. E num momento você mostrou para gente uma curva, né, de atividade biológica, que eu acho que era do EC50. Esses gráficos são gerados pelo programa em função dos dados que a gente insere para eles, ou isso já foi uma informação que foi alimentada e falou, olha, o gráfico fica com essa forma aí? Exatamente, Samuel, obrigada pela pergunta. É assim, os dados, eu vou só aqui, são criados em tempo real pelo CDD Vault. Se introduzir o que nós chamamos o raw, os dados da curva, certo? Mas o CDD Vault cria a curva para o usuário. Faz sentido? Deixa eu só abrir aqui este exemplo. Então, vamos ver aqui este exemplo. Temos aqui os dados do IC50 e esta curva é gerada pelo CDD Vault. Não é uma imagem, é gerada pelo CDD Vault se os dados da experiência forem introduzidos. Eu vou clicar aqui em Customize Your Report e vou clicar na concentração e nos dados, não sei como é que dizem, raw data, como vem do Dados brutos, né? Os dados dados brutos, brutos. né? Exatamente. Então, vou fazer update report. Aqui, estes são os dados brutos da vossa experiência. A concentração ao qual a batch foi testada e os dados brutos aqui, e depois o percent inhibition foi calculado pelo CDD Vault
assim como o IC50 e o gráfico do IC50. É tudo calculado pelo CDVolt, do CDD-Volt. Para isso, tem que se fazer o registro através do Import Data Tab desses dados que recebe das suas experiências. Faz sentido, Samuel? Sim, muito bom. É um recurso importante aí para quem trabalha com esses dados experimentais aí, poder alimentar e o programa também ter a capacidade de já fazer a geração do gráfico, né, de acordo com o dado original. Exatamente. Então, como o registro desses dados, dos dados brutos, é algo que nós vamos dar treinamento aos usuários. Então, nesta sessão, o que nós estamos a fazer hoje é fazer uma demonstração das capacidades do software, mas claro que nós depois procedemos ao treinamento para vos ensinar como é que esses dados são inseridos no CDD-Volt. Faz sentido? Sim, tranquilo, pode prosseguir aí se não tiver mais nenhuma dúvida. Ok, obrigada. Então, pronto, então eu queria fazer aqui para já um sumário do que foi, do que eu mostrei sobre o CDD-Volt. Então, é possível registar a estrutura química no CDD-Volt, assim como registar plasmídios, sequência de aminoácidos, anticorpos. E esse é o primeiro passo, é fazer o registro das entidades químicas ou biológicas, e o registro pode ser feito manualmente, se tivermos uma ou duas estruturas químicas para registar, mas claro que se tivermos uma biblioteca grande, o registro é feito através do Import Data Tab. Depois, o segundo passo é proceder ao registro dos dados biológicos, sejam eles dados brutos para fazer o cálculo do IC50 ou outro tipo de dados de experiências. Depois de criar o protocolo, com a definição de todos os containers, depois, mais uma vez, os dados são inseridos usando o Import Data Tab. Quando os dados químicos e os dados biológicos estão registados no CDD-Volt, então é possível fazer pesquisas no que está registado, certo? É possível fazer pesquisas em determinado assay e facilmente conseguimos estas tabelas com a estrutura química e os respectivos dados biológicos. O outro módulo que eu gostava de vos introduzir é o caderno eletrónico. Então, eu já vos mostrei que se os dados forem introduzidos a partir do caderno eletrónico, o CDD automaticamente cria o link para o caderno eletrónico. Então, o caderno eletrónico existe aqui nesta ELN Tab e aqui conseguimos ver todas as experiências que eu tenho no meu Volt para os projetos que eu tenho selecionados. Então, se eu não tiver qualquer projeto selecionado, não tenho nenhuma experiências. Se eu apenas pertencer a este projeto do CRO, eu só consigo ver 3 experiências. Mas, claro, se eu pertencer à organização, à universidade, possivelmente vou fazer parte de todos os projetos e consigo ver todas as experiências que existem no Volt. Então, o caderno eletrónico pode ser usado por químicos e por biólogos, ok? Pode ser usado para dados biológicos e para dados químicos. Este exemplo é para uma experiência química. Temos uma síntese, ou neste caso, temos aqui
o título da experiência, o projeto e todos o que nós chamamos metadata, os dados, os metadados da experiência. Estes campos são todos criados pelo Vault Administrator, que irá ser um super usuário na vossa organização que pode criar estes campos de acordo com as suas necessidades, ok? E depois temos esta página em branca, onde temos toda a flexibilidade de escrita, como se fosse um documento de Word, mas com também a capacidade de adicionar estruturas químicas. Então, se eu tiver uma reação química, posso mais uma vez abrir o Catcher, desenhar a reação química usando estas funções e quando desenhamos a reação química, o CDD Vault automaticamente cria a tabela agora estou a confundir português com inglês. Stoic Table. Então, neste caso, nesta tabela, na Stoic Table, podemos definir qual é o reagente limitante, podemos definir a massa, o volume e automaticamente o CDD calcula os moles do vosso component, do vosso reagente. Também no caso do produto, adicionando a massa, o CDD Vault automaticamente calcula o yield. E é também possível registar o produto, portanto, o produto desta reação química pode ser registado no CDD Vault a partir do caderno eletrónico. Neste caso, eu já tenho aqui esta ID DRD214, porque este produto já existe no meu Vault. E então eu sei que a estrutura química deste produto já foi registada no CDD Vault. Mas imagine que estou a fazer esta experiência pela terceira vez ou pela segunda vez e esta é uma segunda batch deste produto. Então eu posso clicar em Register e quando clico em Register, isto leva-nos para a página do composto onde eu posso adicionar mais uma batch. Portanto, isto acontece quando repetimos o nosso procedimento e queremos adicionar os dados numa segunda, terceira ou quarta batch. Se o produto da reação química não existir no CDD Vault, então não irá aparecer aqui o Molecule ID e aparece apenas a hipótese para registar o composto no CDD Vault. Então, quando o composto é registado no CDD Vault a partir do caderno eletrónico, o composto automaticamente tem um link para esta entrada do caderno eletrónico. Depois, é possível adicionar todo o procedimento da vossa reação química, é possível usar este Insert Link, que automaticamente nos mostra todos os components, todos os componentes da reação química. Então, em vez de ter que escrever tudo por extenso, o nome dos componentes da reação química, eu posso simplesmente clicar em Insert Link e posso simplesmente adicionar o componente aqui no meu texto, quando estou a escrever o procedimento. Os dados analíticos podem ser adicionados aqui também, ou clicando no Insert Attachment, ou simplesmente arrastando o ficheiro para
para o caderno eletrónico. Isto é uma imagem, convém, é uma PNG, em que posso mostrar tipo em diferentes tamanhos. E pronto, quando acabar, portanto, aqui neste caso tenho vários ficheiros, com um ficheiro de Excel com informação analítica, que pode ser, podemos clicar em Import File e registar esta informação no CDD Vault, no módulo do registro dos dados. Quando fazemos isso, o registro dos dados tem um link automático criado para esta experiência. No final da experiência é possível adicionar, por exemplo, um timestamp que adiciona a data e a hora local. Qualquer coisa que se escreva aqui no caderno eletrónico é automaticamente guardado, portanto, não precisam de se preocupar em carregar em guardar, porque é automaticamente guardado. No final da experiência, podemos clicar em finalizar e enviar a experiência para uma witness ou para uma testemunha. Então, neste caso, eu estou a selecionar o Ben como testemunha. Quando eu clico neste botãozinho Assign Witness, a testemunha recebe um e-mail com o hiperlink para este ELN, para esta entrada de caderno eletrónico. A testemunha pode proceder, pode verificar se está tudo ok, se existe algum erro ou se alguma informação está em falta. Quando for aprovado, já não é possível fazer modificações nesta entrada e fica finalizado. E isto é um exemplo de uma entrada ou de uma experiência de química. É também possível usar o caderno eletrónico para experiências de biologia. Este exemplo aqui, temos mais uma vez o título e depois temos aqui no texto, temos os detalhes da experiência. Como é que o reagente foi preparado, o protocolo da experiência. É possível também fazer o link, usando este Insert Link, é possível pesquisar todos os compostos registados no CDD Vault. Então, eu aqui apenas incluí o prefixo do ID, do registro das estruturas químicas e automaticamente consigo ver todos os compostos que estão registados no meu Vault. Mas, como eu vos falei, que também é possível registar outras entidades biológicas. Neste caso, se eu clicar AB, se eu escrever AB, que é o prefixo do ID, dos meus anticorpos registados no Antibody Vault, como vem, aparece aqui no drop-down todos os anticorpos registados neste Vault, que é o que eu tenho aqui, todos os componentes desta experiência. Mais uma vez, os dados da experiência podem ser registados no CDD Vault e, no final, claro, podemos, mais uma vez, clicar em finalizar e proceder de adicionar uma testemunha para esta experiência. Então, vou clicar mais uma vez aqui no ELN, portanto, e vou-vos mostrar como se cria uma ELN entry. Então, create a new ELN entry. Seleciono o projeto onde eu quero esta nova entrada do caderno eletrónico e clico em Begin Editing. Neste caso,
o que eu tenho é a possibilidade de adicionar o título da minha experiência, ok? Depois posso preencher estes dados e depois tenho uma página em branco onde eu posso escrever de um modo flexível. Posso começar com a introdução da minha experiência, o procedimento ou os métodos. Métodos, exato. Pronto. E claro que temos todas estas opções aqui para proceder à escrita no caderno eletrónico. Portanto, esta é uma das hipóteses. O que nós normalmente recomendamos aos nossos usuários é o seguinte: criar uma pasta para os templates do caderno eletrónico. Então, neste projeto ELN Templates, eu tenho aqui os templates para os tipos de experiências que se fazem no laboratório. Então, se for um screening, por exemplo, tenho aqui as instruções, tenho as secções que eu quero que os usuários preencham sempre que façam um screening. Então, o workflow que é sugerido aos nossos usuários é o seguinte: cria-se um projeto para os ELN Templates, criam-se vários templates para os tipos de experiências e o usuário, sempre que vai ao laboratório iniciar uma experiência, vai ao CDD Vault, clica nos templates, seleciona o template correto. Neste caso, se eu estiver a fazer um screening, abro o template do screening e faço o duplicate. Portanto, duplico este template e agora tenho uma cópia em que posso alterar o título, ok? E agora vou mudar este template para o projeto correto. Neste caso, já não estou a começar com uma página em branco e simplesmente tenho de seguir estas instruções. Posso apagar as instruções e posso agora proceder ao preenchimento destas secções todas que me aparecem aqui no ELN. Isto é uma forma de fazer com que todos os usuários usem ou adicionem a informação necessária no caderno eletrónico. Ok, então este é o... Vamos só sair daqui. Então este é o workflow que é sugerido aos nossos usuários. Quando quisermos fazer pesquisas no caderno eletrónico, neste caso tem todos os projetos selecionados, eu posso pesquisar por uma keyword, adicionando uma palavra, por exemplo, se eu pesquisar por inhibition, isto pesquisa todas as experiências com a palavra inhibition no título da experiência, no corpo do texto ou mesmo nos ficheiros que estão adicionados na experiência. Por exemplo, temos este exemplo aqui, em que tem essa keyword também nesta experiência. O que nós podemos fazer também pesquisar é por subestrutura. Então, se eu estiver a trabalhar em química e quero pesquisar todas as experiências que tenham uma determinada subestrutura, simplesmente clico neste icon, que é o catcher, adiciono a minha subestrutura, por exemplo, assim, use this structure, e isto
está a procurar ou já procurou todas as experiências que contêm esta subestrutura no corpo do texto. Portanto, neste caso, tenho só 6 entradas. Mas é possível também filtrar as entradas do caderno eletrónico usando estes filtros aqui. Então, estes são os filtros que são criados automaticamente e estes são os campos do Electronic Lab Notebook ou do caderno eletrónico que são criados que são específicos para cada Volt. É útil pesquisar, por exemplo, por autor, especialmente quando no Volt existem muitos usuários, é muito útil poder pesquisar todas as entradas criadas por um autor específico. Então aqui eu consigo ver que existe uma entrada criada pelo Charlie. Similarmente, também é possível pesquisar pelas entradas criadas durante um determinado período de tempo. Se eu usar o filtro Created e depois From, posso usar o calendário para selecionar aqui o período que eu quero. Então, suponhamos que é no último mês, pode ser do início de fevereiro até hoje, as últimas 6 semanas. Clico no botão verde e isto dá-me todas as entradas que foram criadas nestas últimas 6 semanas. Portanto, é uma maneira muito prática de estar a par de todas as experiências que são adicionadas ao caderno eletrónico. E tal como eu falei no início, eu queria novamente enfatizar é que quando os dados são inseridos, são registados no módulo de registro através do caderno eletrónico, o CDD Vault, automaticamente cria estes links, em que clicamos e leva-nos automaticamente para o caderno eletrónico. Ok, então, vimos que podemos registar moléculas ou entidades biológicas, podemos registar os dados biológicos, podemos usar o caderno eletrónico para adicionar todos os detalhes das experiências e, finalmente, gostava de vos falar no nosso módulo de visualização. A visualização no CDD Vault, vou só aqui abrir um outro exemplo, mas a visualização no CDD Vault permite os usuários fazerem gráficos e filtrar os dados e fazer este tipo de gráficos. Vou só abrir aqui um exemplo. Aqui está. Então, esta é a nossa visualização em que podemos fazer 2D scatter plots. Aqui temos um bar chart, aqui temos os histogramas e aqui temos um scatter plot em 3D. Portanto, como é que eu cheguei aqui? Vou-vos mostrar. Então, tudo começa com... vou só abrir aqui um exemplo. Então, o workflow normal é fazemos uma pesquisa, não é, na nossa search page, em que dá origem a uma tabela de resultados como esta. Aqui tenho 166 moléculas, tenho várias colunas com as propriedades químicas e tenho dados biológicos. Portanto, estes compostos foram testados em proteínas diferentes, o que nós chamamos o wild type e os mutant 1 e 2, e se clicarmos em Launch Visualization, todos estes dados numéricos são
levados para a visualização do CDD Vault. By default, mostra-nos um scatter plot a 2D, em que posso alterar o eixo do X. Aqui quero os dados biológicos para wild type protein. O y-axis, ou o eixo do Y, também posso alterar para mutant 1 inhibition. E podemos ver que todos os pontos, os dados são... é possível ver a estrutura química. Posso arrastar com o rato e fazer zoom nos dados. Depois temos este botãozinho aqui do lado esquerdo, que é o Settings, em que posso adicionar a cor, por exemplo, ao peso molecular e selecionar aqui as cores que eu quero, ou mesmo criar diferentes binning, portanto, criar diferentes regiões com cores diferentes, em que podemos ver aqui no gráfico a legenda. O shape, ou a forma, também pode ser adicionado, por exemplo, ao log D. É possível variar aqui as regiões. E o tamanho dos pontos também pode ser adicionado. Eu estou a fazer isto aleatório, mas pode ser adicionado a qualquer outra propriedade. Se eu encontrar aqui algum ponto que eu ache interessante, por exemplo este, posso fazer shift click e é possível fazer o pin dessa molécula no plot, no gráfico. Depois temos a possibilidade de adicionar aqui um bar chart, um histogram e um scatter plot em 3D. Portanto, posso adicionar o bar chart. Neste momento diz que temos too many bars, ou seja, não é possível desenhar todos os bars, mas se eu fizer selecionar aqui uma área mais pequena do gráfico, os bar charts já aparecem todos. É possível adicionar um histogram e um scatter plot em 3D. Todos estes gráficos têm um settings que nos permite configurar os gráficos em mais detalhe. Ok, temos também um cluster analysis, muito para os medicinal chemists é muito útil, porque carregando aqui neste cluster analysis permite-me escolher o similarity, o limite da similaridade. Portanto, vamos escolher, por exemplo, 0.6 e calcula o Tanimoto similarity e vai agrupar as moléculas por clusters. Podemos fazer aqui, né, onde eu estou a fazer o Circle Effect, é possível maximizar a tabela e vemos o Cluster ID. Portanto, esta molécula existem 3 moléculas que pertencem ao mesmo cluster, esta molécula tem 12 e por aí fora. Ok, neste momento é possível apenas ter 4 gráficos na página. Eu vou fechar este gráfico a 3D, e agora vemos que é possível adicionar mais um gráfico, que é o da R-Group Decomposition. Se eu clicar neste botão, o que faz é, basicamente, mostra-nos a seleção de cores ou scaffold. Eu não sei muito bem como dizem no Brasil, mas mostra-nos o core e é possível escolher um determinado core e basicamente aqui o que faz é fazer o gráfico do R1 em função do R2, dos radicais, e é possível ver aqui a estrutura química das moléculas com o mesmo scaffold ou core. Então, neste momento, vemos que temos 2 moléculas
filtradas, e originalmente tínhamos 166 moléculas no nosso dataset. É possível andar para trás, fazer aqui o undo, e na tabela é possível ver todas as propriedades químicas e biológicas que vieram da nossa pesquisa. É possível visualizar os compostos lado a lado e mesmo clicar em cada composto e ver toda a informação associada a esta estrutura química. E podem clicar em Previous ou Next e ir vendo todos os compostos. Finalmente, vou aqui mostrar que é possível fazer aqui o color coding de certas propriedades para facilitar a identificação dos compostos ativos ou inativos. Por exemplo, posso fazer o color coding ou colorar aqui a percentagem de inibição para a proteína wild type. Posso modificar aqui as regiões, portanto, vamos imaginar que o vermelho significa inativo. Vamos adicionar também para a proteína mutant 1 e para a proteína mutant 2. Então, agora é muito mais fácil visualizar quais dos compostos são ativos ou inativos em cada um dos targets. E, similarmente, se formos ao data table, é também possível ver aqui o color code que foi criado do lado direito. Ok, esta é a nossa visualização, portanto, isto é só uma overview geral da visualização. É possível guardar estes gráficos em PNG. Para as vossas publicações é possível fazer o download dos gráficos, de cada um dos gráficos, e mesmo exportar a data table e a data comparison table para uma folha de Excel. Ok, com isto acho que temos algum tempo para questões. Só gostava de vos mostrar que nós temos uma knowledge base, que é este help button aqui, com todos os detalhes, informação sobre o que o nosso CDD Vault, sobre as capacidades do CDD Vault, e gostava de mencionar também o API, ou Application Programming Interface, que permite integrar o CDD Vault com outras aplicações, por exemplo, o Data Warrior, ou Python, se houver alguns usuários aqui na sessão que usem Python ou Programming Skills, é possível usar também a API. Ok, vou parar por aqui, porque se houver algumas perguntas, seria interessante discutir e responder às perguntas. Ok, Suzana, obrigado pela apresentação aí. Acho que foi bem claro, né, o que você quis mostrar a respeito das ferramentas do CDD Vault. A minha primeira pergunta seria mais geral, voltada à ferramenta, que tinha a ver a respeito de uma vez que o usuário adquira, né, esse programa, né, essa suíte, que é o CDD Vault, ele tem a possibilidade de salvar os seus dados no computador onde foi instalado a facility, ou isso fica também feito um backup na nuvem? Como é que o CDD está trabalhando com esse tipo de informação? Sim, então toda a informação registada no CDD Vault fica fica um backup feito no cloud, nos nossos servers. O CDD Vault tem os nossos próprios servers, ok? Então deixa eu só criar aqui é possível exportar todos os resultados, se quiser, não tem problema. Se clicar em Export, pode fazer uma cópia para o seu computador
dos resultados, mas tudo está guardado, seguramente guardado nos servers do CDD Vault. Ben, I don't know if you want to add anything. This is about a question Yeah, I whether the understand the data question. is okay. So I don't know if you want to add anything else. Yeah, so we do have customers that they do regular backups in their own systems. That is very common sometimes for academic users. So as Susanna says, the data is hosted in our servers, so you will have access to it. Apologies for that. You have access in data all the time remotely but just by logging into in a computer in a web browser, and then but you can back up the data in your own computers or the university systems. That is an option. When the data is backed up, you can do differential backups. There are many ways to do backups. You can do it manually, Susanna showed you briefly, or you can do it through the API, which is a way to accessing the database programmatically. And these backups can be differential. So you back up the new data that you add in the system during that week or that month, depends on how often you want to do the backups. So yeah, it's an option. It's an option. Correct, yes. Ok, thank you, Ben, for the explanation, and Susanna also. Minha última dúvida, Susanna, tinha a ver com a ferramenta que você trouxe aí no terceiro momento, que é justamente a potencialidade dela ser integrada, né, com outras funcionalidades. Então, vocês deixam aberto o API aí de poder utilizar pelo menos o Visualization, né, que tem alguns recursos. Então, a minha primeira pergunta vai nesse sentido, se tem alguma limitação quanto à programação, porque algumas linguagens de programação, elas não conversam entre si. Então, essa seria a primeira pergunta. A segunda seria a respeito justamente da própria ferramenta. O Visualization, como você trouxe para a gente, a partir do momento que você importa os dados das suas moléculas, ela já vai gerando alguns gráficos, alguns plots ali. Isso é configurável? São plots que o CDD acha importante que sejam identificados? Ou você já tem um preset ali para gerar aqueles gráficos de barra, histogramas e principalmente aqueles gráficos de 3D, né, mostrando a distribuição das moléculas? Então, vamos começar com a última pergunta. Estes gráficos são todos configurados pelo usuário baseado nas opções que são oferecidas, certo? Então, por exemplo, aqui no bar chart é possível ir aqui ao settings e adicionar mais parâmetros no gráfico. Neste caso está a dizer que tem muitas bars, eu posso simplesmente fazer aqui um zoom. Portanto, é tudo baseado, configurado baseado nos parâmetros que existem no CDD Vault. Faz sentido? Sim, dá para você configurar o tipo de gráfico e visualização que você quer nos seus dados, né? Exato. O que eu gostava de mencionar é que a visualização é gratuita e podem testar hoje. Eu vou-vos mandar aqui o link no nosso chat do Zoom, em que basicamente se fizer o upload de um STF ou de um CSV ou numa folha de Excel, é possível fazer este tipo de gráficos, filtrar a calcular as propriedades químicas neste botão e depois fazer estes tipos de gráficos como vos mostrei. É também possível guardar a sessão. Então, quando gravamos a sessão, ela é guardada na Saved Searches e depois pode ser mais tarde aberta e vai diretamente para a sessão que foi guardada.
Ok, isso era a primeira pergunta. A segunda pergunta é sobre a API. E sobre a API, vou só voltar aqui à API. A pergunta era sobre se existe incompatibilidade com outras programações. Então, Isso. desde que estas são as nossas function calls, ok? Pode ser integrado ou em Python, ou em Perl, ou em Nime, mas este está limitado às function calls que existem atualmente no CDD Vault. A nossa Dev Team está constantemente a trabalhar na atualização, ou seja, se uma nova feature, uma nova característica ou se uma nova característica é adicionada ao CDD Vault, é também adicionada a habilidade de fazer isso através da API com determinada function call. Não sei se faz sentido o que, o que expliquei agora. Sim, sim. Tem como você, então, utilizar essas funções aí que você está mostrando para gente, desde que a linguagem de programação consiga reconhecê-las aí de acordo com a apresentação aí do CDD Vault, né? Exatamente. Então, por exemplo, se usar Python, por exemplo, nós temos aqui um exemplo de como um exemplo de como o script quais são as funções que tem de ter, mas depois a parte das function calls é igual para qualquer tipo de linguagem de programação que escolha. Faz sentido? Sim, está bem ajustado aí para as linguagens, né? Dependendo do viés do programador, ele vai trabalhar com a linguagem mais comum a ele, mas aí tem um direcionamento do próprio CDD de quais são as funções mais importantes a serem importadas em cada uma das funcionalidades. Ok, muito Exato. obrigado. Sim, exato. Mhm. Ok, obrigada. Mais algumas questões ou comentários? Não? No more questions. Ok.